Irmãos, há uma outra situação aqui em Lucas 13 que impede que os crentes sejam arrebatados. Eu vou ler, Lucas 13, 20. Disse mais o Senhor: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Fermento. Ele vai falar aqui de fermento. Então, toda vez que na Bíblia a mulher aparece num sentido figurado é problema, preste atenção, aqui está num sentido figurado. Essa mulher pegou o fermento e colocou em 3 medidas de farinha, levedou tudo. Isso aqui, começou a acontecer quando Lúcifer era o ministro de louvor no céu. Foi lá que começou a acontecer o fermento. Lúcifer quis, assim, ele olhou para o Senhor no trono, né? E ele queria ocupar o trono, ele queria ficar lá no trono e ser Deus, né? E começou a passar isso para outros anjos. E começou a contaminar o céu onde Jesus estava. O céu foi contaminado. Deus permitiu que ele continuasse, porque Deus queria conhecer o coração dos anjos. E 1/3 dos anjos acabaram ficando do lado de Satanás. Então, há igrejas onde o fermento entra e são divididas. O fermento, ele afasta os crentes da verdade. O fermento são falsas doutrinas que vão entrando, contaminando a igreja e impedindo que essa igreja suba para Deus no arrebatamento. Irmãos, isso aconteceu com a igreja católica. A igreja de Roma, no começo, era uma igreja cristã, legítima, evangélica, não é? Mas ela foi crescendo tanto, o fermento foi entrando, o pecado foi entrando, mais tarde a idolatria entrou e a igreja paganizou. Hoje Roma é uma igreja pagã. A mesma coisa aconteceu na Europa, na Reforma. A igreja da Reforma na Europa, não é? Aqui no Brasil, muitas igrejas calvinistas e igrejas luteranas hoje aceitam a bebida, aceita-se um uísque, aceitam um adultériozinho, e então são igrejas que vão se distanciando por causa do fermento de falsas ideias, falsas doutrinas que vão entrando. Agora recente não, tem alguns anos, o bispo Macedo da Universal disse que, eu tenho essa gravação, disse que quando Jesus transformou a água em vinho, que não havia nenhuma razão. Ele fala, foi um milagre que ele fez sem necessidade. Então, a palavra vai tendo menos valor, onde doutrinas, o fermento de doutrinas estranhas, costumes estranhos vão entrando na igreja. Essa igreja não tem a mínima chance de subir no arrebatamento. E eu não estou aqui mencionando, assim, dizendo, é só aquela igreja. Isso vale para qualquer crente. Para uma igreja de 10 mil membros, ou uma igreja com 50 membros, por exemplo, né? A questão é o fermento. Se falsas ideias, falsas doutrinas entrarem na sua igreja, você não sobe e a sua igreja não sobe. Combater as falsas
ideias, o fermento, mesmo esse fermento da maledicência, né? Esse fermento da maledicência mata a igreja, e uma igreja morta não vai ser arrebatada. O que vai ser arrebatado é uma igreja santa, viva, que busca a Deus, que evangeliza, que vai às nações, enfim, essa vai ser arrebatada.